Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar das transformações do setor de seguros no Brasil. Eu sou Vanessa Maibara, sou gerente de marketing na SI Emerging Markets. E para quem está aqui conosco pela primeira vez, a SI é uma empresa que já está há mais de 25 anos no mercado, fornecendo informações estratégicas através das suas duas plataformas. A Seikidata, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais para mais de 200 economias, e a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência de negócios em setores, empresas, países, nos mercados emergentes. Eu vou apresentar os nossos convidados do webinar de hoje. Nós estamos aqui com o Gustavo Leança. Gustavo é líder de soluções para seguros da Capgemini Brasil. Ele é formado em economia pela USP, ele tem MBA pela FGV São Paulo. E o Gustavo tem quase 20 anos de experiência de atuação no mercado de seguros. Ele atuou em empresas como MAPFRE, BB MAPFRE e nas consultorias Accenture e IBM. Ele tem um amplo conhecimento que vai desde a visão operacional, regulatória e estratégica, aliada à expertise em processos de tecnologia de uma seguradora. Na Capgemini, ele assumiu a responsabilidade de customizar as ofertas globais para a realidade brasileira, bem como de incluir o Brasil no mapa dos estudos de seguros da consultoria, e com isso agregar uma visão mais aderente à realidade do país. Atualmente, ele está à frente das discussões de temas chaves para o setor, como Open Insurance, transformação digital, inovação tecnológica e impactos regulatórios, dentre outros. E nós estamos aqui também com o nosso economista, o Adriano Moraes. O Adriano ele é responsável por toda a análise macroeconômica e setorial do Brasil na SI Emerging Markets. Ele anteriormente trabalhou na Fiesc, onde ele é responsável pelas políticas públicas para a indústria. O Adriano tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Bom, antes da gente começar, eu tenho alguns lembretes aí para vocês, algumas informações importantes. As perguntas poderão ser feitas durante toda a apresentação. Na ferramenta, vocês têm um box que é de questions, né, ou perguntas, e vocês podem digitar ali, que nós vamos receber e enviar para os palestrantes, e no final da apresentação eles vão responder. Essa apresentação, assim como a gravação do vídeo, vai ser disponibilizada no e-mail de vocês após o webinar, então todos vão receber o material utilizado na apresentação e também a gravação deste webinar. E mais uma novidade, para todos que estão presentes, nós vamos enviar o relatório setorial de seguros que acabou de sair, feito pelo nosso time de especialistas da EMES Insights. Então, é um relatório bem completo sobre o setor e todos que estão presentes aqui nesse webinar conosco vão receber. E mais um último lembrete é para que, assim que vocês encerrarem o webinar, vai aparecer um pop-up com umas perguntas para que vocês respondam. Eu vou pedir para que vocês respondam para a gente, porque é muito importante para que a gente continue melhorando os nossos conteúdos, os nossos webinars. E para quem quiser saber sobre novidades, sobre todo o conteúdo que a gente apresenta, sobre próximos webinars, é só seguir a gente nas redes sociais, Seikidata Brasil e EMES Brasil. Estamos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram, tá bom? Bom, agora vamos iniciar a apresentação. Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Adriano, e um ótimo webinar para todos. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos, obrigado por prestigiarem o nosso webinar. Boa tarde, Gustavo, obrigado aqui por estar conosco aí, compartilhando aí sua vasta experiência no setor de seguros. Eu começo apresentando a estrutura do nosso evento. O primeiro painel vai falar sobre o setor de seguros em meio à pandemia da Covid-19. O segundo painel vai falar sobre o Open Insurance, também chamado de seguro aberto aqui no Brasil. O terceiro painel vai falar sobre os avanços das insurtechs. Teremos um quarto painel sobre as considerações finais. E o painel final será sobre as perguntas e respostas das questões enviadas pelo público. Bom, daremos então início ao nosso primeiro painel sobre o setor de seguros em meio à pandemia. A pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo sobre o setor de seguros. Eu apresento dois indicadores agregados do setor que mostram isso. As barras são os valores em bilhões de reais e as linhas têm as taxas de crescimento ano a ano.
Do lado esquerdo, eu apresento a receita total do segmento de seguros, que sofreu uma desaceleração no ano de 2020. O resultado foi positivo, mas foi inferior ao que se observava nos anos anteriores. E no painel esquerdo eu mostro o total de sinistros, que são as despesas das seguradoras, que também teve uma desaceleração bastante significativa. Chama a atenção no ano de 2020 a queda que foi observada no segmento de previdência. Você teve praticamente todos os segmentos do setor de seguros tiveram desaceleração, mas no setor de previdência em especial se observou uma queda da receita desse segmento. E também o setor de previdência testemunhou um aumento muito forte das retiradas. As retiradas dos valores aplicados em planos de previdência também foi bastante significativa no ano passado. Então, foi um setor determinante para esse desempenho de receita do agregado do setor de seguros. Do lado de sinistros, um setor que foi muito impactante para ter essa desaceleração dos sinistros pagos pelas seguradoras foi o setor automotivo, o setor de seguros de automóveis, que acabou sofrendo essa queda justamente devido às quarentenas e medidas de distanciamento social que acabaram reduzindo aí a movimentação de pessoas através de automóveis e, portanto, reduzindo o número de indenizações por acidentes e questões envolvendo automóveis. No ano de 2021, observamos uma aceleração, principalmente de receitas e também de sinistros, de despesas. Dois fatores determinantes para essa aceleração do lado da receita foi também o segmento de previdência, que acabou reagindo, uma vez que observou-se no primeiro semestre de 2021 uma recuperação do emprego, e também uma aceleração do setor de saúde suplementar, que também, devido a esse aumento do emprego, essa diminuição da taxa de desemprego e sucessivos saldos positivos do CAGED, que monitora o emprego formal do país, observou-se também mais aquisições de planos de saúde suplementar. E, por outro lado, podemos dizer que nesse primeiro semestre de 2021, o grande personagem do setor de seguros foi justamente o setor de saúde suplementar, porque também, do lado da despesa, ele foi muito significante. Foi o setor de saúde suplementar que registrou um grande aumento de despesa, principalmente devido ao aumento de internações em hospitais e de despesas médicas, devido à segunda onda da Covid-19 em 2021. Então, esse foi o cenário do setor de seguros até o primeiro semestre desse ano. E, nesse cenário, eu gostaria de perguntar ao Gustavo, em primeiro lugar, dando bom dia, Gustavo, como as empresas de seguro reagiram à pandemia e como elas vêm procurando se adaptar a esse novo normal que se desenha para após a pandemia da Covid-19. Legal. Tudo bem, Adriano? Muito boa tarde, Vanessa também. Bom, primeiro, antes de mais nada, queria só agradecer o convite, ter a oportunidade de estar aqui falando sobre o mercado de seguros. Vamos lá, é bem interessante realmente a gente ver esses gráficos, né, numa visão aí mais temporal, porque realmente, se a gente volta, e aí rápido, só para a gente contar um pouquinho de como é que foi essa história de quem estava lá vivenciando o mercado, né? Realmente, o período que foi de março a maio, né? Março, quando se decretou oficialmente a pandemia no Brasil, até maio, o que a gente viu no mercado seguradora, assim como eu acho que praticamente em todas as outras indústrias, foi um processo de retração, né? Então, você viu tanto uma retração do ponto de vista financeiro, como a gente vê pelo resultado aqui, né? Que ao final do ano
representou ainda que um resultado positivo, mas cujo crescimento foi bem menor, como a gente vê, 2,5% de crescimento. Também é um ponto interessante, porque o ano de 2019 foi o ano em que o mercado cresceu muito, né? A gente vê que de 2018 para 2019 o mercado cresce muito, então o ano de 2020 ele foi um ano que ele, de fato ele cresceu menos. As empresas se retraíram pela questão financeira, principalmente nesse período, e também elas tiveram a própria retração da estrutura delas, né? Elas precisaram garantir ali que a operação estava funcionando em home office, né? E acho que como todo o mercado foi pego de surpresa. O que a gente viu naquele momento, muitos dos grandes projetos, né, aqueles projetos que eram mais intensivos em capital, eles foram engavetados, acabaram sendo priorizados os projetos que eram essenciais, projetos regulatórios. Lembrando que lá em 2020 a gente estava começando a falar mais fortemente de SRO, que foi o sistema de registro operacional da SUSEP, que foi um projeto, uma regulação muito importante que a SUSEP colocou, e a LGPD que em setembro de 2020 é quando ela entrava efetivamente já em funcionamento, ainda que sem as sanções. As sanções foram agora em agosto de 2021. Então, o que a gente viu foi as seguradoras se fechando, engavetando alguns projetos maiores, dando prioridade para esse tipo de projeto. E o que ainda aconteceu em 2020, né? A gente viu que alguns projetos que até então estavam mais ou menos ali andando, sempre concorrendo com outros projetos, que eram projetos de transformação digital, eles acabaram sendo acelerados. Então, foi muito comum a gente ver seguradora acelerando o projeto de vistoria prévia de automóvel, por exemplo, né, onde porque você não tinha mais o perito para ir lá para ver se realmente o carro do cliente tinha sido danificado ou não, de acordo com o que o cliente estava falando. Você não podia mais fazer aquilo naquele período. Então, acelerou-se muito esse processo de você poder, por exemplo, deixar para o próprio cliente via app tirar a foto e a partir daí a seguradora com inteligência artificial ler aquela imagem e a partir daí ela tomar uma decisão de pagar ou não o sinistro, aceitar ou não um determinado risco. A gente viu também muito projeto, solução de telemedicina, né? Acho que a telemedicina que a gente tanto fala agora, a gente não pode esquecer que até 2019 eram diversos poréns, né? A gente tinha os próprios conselhos regionais, federais de medicina. Não dá para colocar a telemedicina, era tudo muito difícil e de repente a telemedicina virou e hoje a gente vê empresas aí com milhões de acessos em relação à telemedicina. Então, foram duas grandes tecnologias que evoluíram muito. A partir de junho de 2020, o que a gente vê é um mercado que começa aí a respirar muito melhor e a gente começa a ver uma mudança nas características de projeto. A gente vê projetos muito mais, por exemplo, de automação, projetos que trouxeram maior produtividade, projetos, por exemplo, que remeteram aí à questão do trabalho virtual. E aí, agora entrando efetivamente em 2021, o que a gente tem visto, né? É um ano já de recuperação, a gente pode ver pelo resultado aqui, com crescimento de 2 dígitos, né? Como a gente está vendo aqui no agregado, mas quando a gente olha alguns ramos, por exemplo, recém foi publicado os resultados de agosto da SUSEP, né? Rural, mês a mês com 2020 está batendo 63% de crescimento, né? Automóvel 12,1%, residencial 15%, quer dizer, são ramos que voltaram, são produtos que voltaram a crescer, e eu acho que boa parte disso também foi porque a pandemia, ela jogou, agora em 2021, ela joga a luz para a importância do seguro. Acho que todo mundo, de alguma maneira, passou a se preocupar mais com a sua própria vida, né? Porque a pandemia de alguma maneira assustou isso. As pessoas também ficaram mais em casa, elas começaram a olhar com mais cuidado o seguro residencial, então a gente vê realmente um mercado com essa nova característica. E aí, isso está permitindo agora, já como reação das consultorias, das seguradoras, voltarem a trabalhar com projetos do quê? De analytics, projetos de revisão
de grandes sistemas, revisão de sistemas legados, implementações de sistemas de CRM, por exemplo, até para aproveitar esse momento de maior venda e acelerar esse processo. Então, a gente vê esse movimento muito forte. Agora, só para realmente concluir, eu acho que o que em 2021, já nesse movimento esse novo momento do mercado, o que a gente vê que realmente ganhou a atenção foi o Open Insurance, né? Que vai ser um tema que eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente aqui, vai ser um tema super importante, talvez eu acho que um dos temas mais discutidos no mercado de seguros nos últimos meses, e a questão da cibersegurança, né? Tivemos agora há pouco tempo alguns grandes ataques de segurança, e isso é um tema também que tem movido muito as companhias. Então, eu acho que, dando uma visão geral, esse é o momento do mercado. Muitas seguradoras agora já começam a voltar para o modelo, nesse novo normal, de um trabalho muito mais híbrido, né? Mas eu acho que a lição que fica de 2021 é a importância da transformação digital, seja ela para os sistemas externos, então a seguradora muito mais digital para o seu cliente, como também ela tendo essa capacidade de ter a flexibilidade para eventualmente trabalhar de uma maneira remota, caso necessário. Tá? Acho que seria essa uma visão bastante geral do mercado. Obrigado, Gustavo. É realmente bastante interessante, porque houve uma redução de demanda, uma redução de receita, pelo menos de aceleração de receita, né, desacelerou, e, por outro lado, a gente viu muitas coisas acontecendo aí no segmento de seguro, muitas transformações. E uma delas, que vai ser o tema do nosso próximo painel, que o Gustavo já adiantou e provavelmente talvez seja uma das mais relevantes, é justamente a nova tendência, o novo paradigma que é o Open Insurance. O Open Insurance, ou seguro aberto em português, ele trata basicamente de um compartilhamento de dados relativos a serviços contratados e seguros contratados pelos clientes, um compartilhamento entre as seguradoras. E o objetivo do Open Insurance é justamente permitir algumas ofertas mais personalizadas e com um potencial de se criar novos produtos. O Open Insurance ele é algo que lembra bastante o Open Banking, que está sendo implementado, vem ocorrendo no mercado de crédito. E o Open Banking, a gente vê muita propaganda, muita informação do Open Banking, é justamente esse compartilhamento entre instituições financeiras da área de crédito para poder atingir aí potenciais consumidores, preparando ofertas personalizadas. Então, o Open Insurance acabou andando aí paralelamente ao Open Banking e promete oferecer as mesmas vantagens para o setor de seguros. O Open Banking ele encontra-se para entrar numa fase de implementação. A primeira fase de implementação do Open Banking é o que se chama de Open Data, que é o compartilhamento de dados públicos das empresas referentes a produtos e canais, é um primeiro apanhado de dados públicos. A segunda fase, que vai começar em setembro de 22 e vai a junho de 23, é um real compartilhamento de dados dos clientes com informações cadastrais e movimentações entre diferentes produtos. E a terceira fase, que vai começar em dezembro de 22, vai ser a fase de execução, que aí realmente vai haver o acesso, modificações, portabilidade, saques, aviso de sinistro e etc. Então, esse é o andamento aí dessa tecnologia que aparentemente deve mudar aí a forma do setor de seguros, pelo menos é o que se divulga. Então, diante dessa nova realidade, desse novo futuro aí para o setor de seguros, eu queria perguntar para o Gustavo. Gustavo, quais mudanças que de fato podem trazer o Open Insurance para o setor de seguros brasileiro? Isso deve causar uma significativa disrupção no setor de seguros? Adriano, olha, eu creio que sim, tá? É lógico que quando a gente fala de Open Insurance, o Brasil ele foi o primeiro país
ele está sendo o primeiro país a regular o Open Insurance globalmente falando. O Open Banking, ele começa lá na Inglaterra, né? Com o PSD, com as diretrizes de pagamento, o PSDs, mas se a gente for ver também o próprio Open Banking, ele ainda tem pouco histórico de real impacto do que pode ter acontecido. A gente pode dizer até que de alguma maneira o Open Banking começou mais formalmente em 2018, 2019, que é quando a gente começa a ter as APIs, que são as interfaces de comunicação, sendo mais chamadas naquele período. Então, assim, a gente ainda tem muito pouco histórico para falar do que vai acontecer, né? De qualquer maneira, pelo que o Open Insurance ele se propõe, objetivamente eu responderia que sim. A gente realmente imagina que o Open Insurance ele vai ser disruptivo. E por que isso, né? O grande conceito do Open Insurance é que ele vai trazer mais poder para o cliente, porque exatamente esse tema que está aqui no meio da tela, que é o compartilhamento do dado, a gente sempre tem que lembrar, logicamente, que é o compartilhamento do dado desde que o cliente deu o consentimento, né? E a grande ideia dele é que exatamente você como cliente individual, você possa pegar hoje um dado teu, que está ali numa seguradora, que você já está há 10 anos naquela seguradora, você sempre pagou muito bem as tuas apólices, você nunca teve sinistro, você pouco usava a tua assistência. Hoje, sem Open Insurance, quando você vai mudar de seguradora, todo esse histórico ele vai embora, ele fica ali na seguradora atual, fica guardado nas bases da seguradora atual e não vai para a futura, para aquela que você está prospectando, você preenche aquele perfil, isso eu estou falando de automóvel, né? Você preenche aquele formulário de avaliação de risco, no residencial também você responde ali um X de perguntas, e é assim que você vai ser precificado. Com o Open Insurance, isso tudo muda. Você vai poder pegar esse monte de dado que está ali na seguradora atual, que eram dados muito valiosos de pagamento do seu perfil, e você vai poder transferir para a sua futura seguradora ou a seguradora que você quer ir. Então, o que isso deve remeter? Deve remeter, logicamente, a você, primeiro, receber ofertas muito mais personalizadas, porque a seguradora futura vai saber exatamente quem você é, que produto você consome, quanto você paga. Com isso, você tende também a ter uma precificação muito mais justa. E a tendência, inclusive, é que o valor até seja mais baixo do que você tem hoje, né? E aí a gente já pode ver que algumas coisas aí sim estão acontecendo no Open Banking inglês. Menor fidelidade, isso é um ponto que a gente já começa a perceber. O Instituto Propag, ele, com base até num estudo que foi emitido pelo Open Banking inglês, ele identificou que 20% das pequenas e médias empresas do Open Banking, elas já reportaram que elas trocaram os produtos financeiros nos últimos 6 meses, né? E 17% delas, elas já estão propensas a trocar de instituição, ou seja, deixando a instituição financeira que ela está hoje e trocar. Esse número antes do Open Bank era de 4%. Então a gente vê que vai permitir uma navegação entre os players no mercado muito maior. O que mais a gente pode esperar de Open Insurance, né? Mais produtos. Então, esse mesmo relatório, ele identificou um crescimento de 239% de lançamento de novos produtos desde 2018, quando o Open Banking inglês foi lançado. A gente pode também falar de melhores serviços, né, que vão ser oferecidos, até porque o que a gente vê é um movimento muito forte das seguradoras de melhorar os seus processos, melhorar os serviços oferecidos pelos clientes, pensar em novos produtos. Vamos ver com certeza um novo posicionamento dos corretores, porque os corretores também estão bastante incomodados com o Open Insurance, e eu acho que vai ser um processo natural também eles buscarem uma evolução tecnológica maior. A gente vai ter um player bastante interessante, eu estou jogando aqui alguns bullets só para a gente ter uma noção do impacto, né? Vai ter um player bem interessante também que vai ser chamado SIS, que é a Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros, que lá fora ela é chamada TPP, são a Third Party Providers.
Esses são players novos, é um agente totalmente novo, né? Um novo entrante do mercado de seguros, ele passa a valer já na terceira fase. E a ideia da TPP é exatamente ela ficar sendo um intermediário entre a seguradora e o cliente. Não deixa de ser muito que é o que o corretor faz hoje. A ideia da TPP é que, na verdade, realmente ela seja esse intermediário e, com acesso aos dados do cliente, ela consiga trazer melhores ofertas, consiga otimizar ofertas que hoje o cliente tem, os valores que hoje ele paga de prêmio, e ela consiga ofertar algo melhor. Então, é um player aí bastante interessante que só lá no Open Banking inglês já foram, desde 2018 até hoje, já são mais de 500 TPPs, tá? E elas estão sendo apontadas aí como o grande elemento disruptivo do mercado. Acho que outra coisa que a gente pode prever que vai vir com o Open Insurance e que já está acontecendo na prática é uma evolução tecnológica do setor de seguros, né? A gente está vendo agora um processo de integração via uma tecnologia chamada API, que a gente não precisa detalhar aqui, mas é uma tecnologia bastante mais moderna do ponto de vista de integração, comparado até com o que a gente tem hoje, muita evolução de ferramenta de analytics, inteligência artificial. E, para concluir, é sempre bom lembrar o seguinte: o Open Insurance ele é parte de uma jornada financeira do Brasil, em que, em algum momento, o Open Insurance vai conversar com o Open Banking e vai virar o Open Finance, que aí é até uma outra roda de conversa que a gente pode ter, mas que também é super interessante, porque aí o potencial, por exemplo, de você trazer um cliente para o mercado acaba sendo muito maior, né? Porque o Open Insurance trabalha com o dado que já está lá, já está dentro do mercado. O Open Banking você consegue agora colocar mais gente para dentro. Então, é realmente um movimento que eu acho que vai ser bastante disruptivo, tá? Perfeito. Obrigado, Gustavo. Sensacional. Você falou de novos atores aí no mercado. Eu vou aproveitar esses novos atores e falar de alguns que estão chamando bastante atenção, que eu vou mostrar no próximo painel, que a gente vai entrar agora, que é o painel 3, sobre o avanço das insurtechs. Insurtechs são, antes de mais nada, startups, certo? São startups que são empresas geralmente menores, empresas enxutas, empresas criadas há pouco tempo, com uma forte base tecnológica e com uma característica que tenta buscar principalmente o que se chama de escalabilidade, ou seja, você, a partir dessa tecnologia, você ganhar uma escala muito grande, muito maior do que elas têm numa situação inicial. Então, essas insurtechs são empresas aí com potencial de crescimento muito forte, geralmente são empresas aí que entram em nichos pouco explorados ou tentam encontrar soluções novas aí para alguns anseios, alguns problemas aí do mercado. E as insurtechs, elas vêm crescendo bastante no Brasil. Na verdade, startups vêm crescendo em diversos setores. Eu fiz a ponte com o setor financeiro, as fintechs vêm crescendo bastante, e também no segmento de seguros, as insurtechs, que são as startups de seguros, também vêm crescendo bastante. Em 2015, elas eram 37 no Brasil, de acordo com o levantamento do Distrito. Em junho de 2021, elas chegaram a 109, ou seja, houve uma aceleração mesmo na pandemia. Os investimentos no ecossistema das insurtechs também vem acelerando. De 349 milhões de dólares que foram levantados no período de 10 anos até junho de 2021, 40% desse valor aconteceu após 2020, ou seja, aconteceu principalmente no período da pandemia. Foram 92 milhões de dólares em 2020 e 50 milhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2021. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as insurtechs. Se você for comparar com alguns outros setores, parece pouco 109 insurtechs, mas eu chamo a atenção que no setor de seguros, as empresas que operam no setor, filtrando, né, tirando as empresas de corretagem de seguros, as empresas operadoras do setor são cerca de 1.142, e 85% das 1.142 que operam no total no setor são de saúde suplementar, ou seja, se você
filtrar saúde suplementar, sobram aí cerca de 200 empresas, de acordo com o último levantamento. Então, 109 empresas nesse universo do seguro, do setor de seguros brasileiros, é algo representativo, é algo que numericamente, pelo menos, tem uma representação. E as insurtechs, elas estão num ambiente interessante também, porque o órgão regulador, a Superintendência de Seguros, ela vem aparentemente facilitando, aparentemente não, de fato, facilitando aí testes, né, de fintech, de insurtechs. Eu devo lembrar que a Superintendência de Seguros Privados criou o Sandbox, a caixa de areia regulatória. Essa caixa de areia é um certo espaço, né, um espaço que existe um conforto regulatório. O órgão regulador não aprofunda a regulação justamente para que empresas aí realizem testes de novos produtos e novas modalidades de seguro e sem grandes preocupações aí de atender requisitos regulatórios para depois expandir essa escala e realmente haver aí um ajuste regulatório a esses produtos. Então, essa ideia do sandbox regulatório do órgão regulador de seguros é bastante interessante, certamente é algo que ajuda as insurtechs. Então, nesse novo ambiente aí, nesse ecossistema aí que surgiu de insurtechs, eu gostaria de perguntar ao Gustavo, como que as insurtechs elas vêm transformando o tradicional mercado de seguros do Brasil? Como que você vê o crescimento dessas insurtechs e também quais as oportunidades que vêm sendo exploradas por essas empresas para atingir um crescimento? Legal. Não, muito legal a tua explanação, Adriano. Eu acho que você tocou num ponto crucial, que é a questão da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privado, porque a SUSEP ela tem jogado um papel extremamente importante, ela está com uma agenda regulatória muito modernizante, e ela está sendo um dos grandes fatores, né, o órgão regulador que normalmente é visto como aquele que acaba atrapalhando a inovação, e quando a gente falava há 3, 4 anos atrás, era um pouco isso, né? Saiu a circular, mas a circular está mais atrapalhando a inovação do que ajudando. Agora não, agora a SUSEP virou realmente um agente modernizador. Se a gente olha desde o ano passado, a gente teve um movimento de diversas circulares que ajudaram a facilitar produtos, a criação de produtos, ajudou na própria questão do sandbox, como você bem comentou. Então, realmente, a gente tem ali diversos benefícios que estão sendo permitidos pela SUSEP. Eu estou comentando isso porque eu acho que quando a gente fala de transformação do mercado, a gente tem que falar não só das insurtechs, elas são um elemento muito importante, mas a gente tem que ressaltar a própria SUSEP, como você mesmo fez, Adriano, as seguradoras até porque elas também são o coração hoje do mercado de seguros, né? Até porque se a gente for ver em termos de faturamento, imagino que elas vão representar 99,9%, né? O faturamento de insurtech ainda é muito pequeno perto do tamanho do mercado. Mas a gente também nunca pode esquecer que também quem está mudando, quem está transformando o mercado é o cliente final, né? Hoje o cliente, com a própria pandemia, né, da Covid, ele mudou, ele se tornou muito mais exigente, ele se tornou, o que a gente fala na Capgemini, ele se tornou quase que totalmente digital, né, independente da idade, né, porque até então, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquele conceito de que quem é mais velho, normalmente quem não era os depois dos millennials, né, na verdade os antes dos millennials, não tinham muita cultura digital, e os millennials ou os mais novos tinham. E isso quebrou, a pandemia basicamente quebrou, e hoje o cliente exige da seguradora, exige da insurtech ferramentas digitais. Então isso é bastante importante. Agora, falando sobre as insurtechs especificamente, assim, é inegável que elas estão crescendo, como você mesmo colocou, né? De 2015 a gente falava de 37 insurtechs, antes disso a gente podia, acho que, contar nos dedos
de duas mãos ali quantas insurtechs tinha. A gente teve um crescimento muito rápido das insurtechs nos últimos 4 anos. Esse ano, só esse ano, a gente teve quase 300 milhões de reais em termos de captação. A gente tiveram cases grandes, como o da Peer, levantando 108 milhões, na Peer, que é uma das empresas que está no sandbox regulatório, sendo que em 2019, a maior que a gente teve, acho que foi da Minuto Seguro, com 60 milhões. Então, assim, a gente está falando de 60 para 300 milhões de captação. Esse ano a gente teve um movimento relevante de muitas parcerias. Essa semana, inclusive, foram várias delas que foram comunicadas. E no mês passado, se eu não me engano, teve uma muito relevante que gerou até um barulho no mercado, ou se não foi o mês passado, ou talvez uns 2 meses, que foi a compra da Porto Seguro comprando a Segify, né, que era uma das insurtechs comparativas. Esse é um movimento que não é só do Brasil, como você mesmo colocou, ele não só não é do Brasil, como também não é só do mercado de seguros, como você bem colocou. Lá fora, a gente teve, acho que foi ontem ou anteontem, a divulgação da Lemonade comprando a Metromile, que são duas insurtechs que estão balançando o mercado americano de automóvel. E tem um estudo da da Capgemini, mostrando que de 2018 a 2020, essas empresas chegaram a captar 2,5 bi de dólares, né? Então, a captação realmente é algo muito grande. E o que é interessante, né? Essas empresas, e aí eu já vou entrar um pouco no que você colocou de como é que elas estão transformando o mercado. O que esse estudo, que é o World InsurTech Report da Capgemini, identificou? Que esses investimentos eles estão muito concentrados em algumas tecnologias. Então, o dinheiro que está sendo captado ele está sendo revertido em alguns investimentos, como dados, né, a capacidade de trabalhar com dados e analytics. Como consequência, muito investimento em inteligência artificial e modelos preditivos. Também investimento em arquiteturas abertas e, por último, a parte de telemetria. São as 4 grandes áreas de investimento que isso está acontecendo. E aí, com isso, essas empresas estão trabalhando e com isso estão conseguindo ofertar para os clientes serviços consideravelmente melhores. Quando a gente vai falar de como que elas estão crescendo, ou onde elas estão crescendo, é sempre importante só a gente segmentar o tipo de insurtech, né? Porque hoje a gente tem 3 grandes tipos de insurtech, talvez só para a gente facilitar. Tem aquela que são as comparadoras, eu acabei citando uma, no caso, a Minuto Seguro é uma comparadora, né? Ela faz um pouco do trabalho ali de um corretor digital. Tem aquelas que são as que que geram o produto seguro, assumem risco e distribuem. Eu acabei citando uma, por exemplo, no caso da Peer. E você tem, por exemplo, as capacitadoras, que são aquelas que hoje estão melhorando os processos das seguradoras. Cada uma, logicamente, tem o seu vetor de crescimento, né? Então, aquelas que são as produtoras, elas estão explorando muitos produtos que hoje as seguradoras tradicionais não estão trabalhando de uma maneira adequada. A gente vai falar, por exemplo, de seguro intermitente, seguros de bens de valor menor, como a própria bicicleta. Estão trabalhando novos modelos de negócio, como o Pay as you Drive, que é um caso bastante interessante. E o que eu acho mais legal, elas estão levando o produto seguro para clientes que até então não tinham seguro, né? Recentemente, o responsável pela Peer, ele colocou que 75% dos clientes dele são clientes que nunca tinham consumido seguro. Então, assim, elas também estão fazendo esse papel de levar o produto seguro. E aí, só para concluir, quando a gente olha o que eu chamei de capacitadoras, que são aquelas que melhoram, elas oferecem soluções para as seguradoras. Elas têm um grande potencial, porque elas têm um potencial de abocanhar parte de um orçamento bilionário, que é o orçamento que as seguradoras têm para investir em tecnologia, e elas têm uma cultura muito ágil, muito rápida para colocar novas soluções, e as comparadoras, né, que é aquela que eu citei no começo, elas hoje estão com essa capacidade de ofertar uma navegação digital muito boa. Então, elas estão conseguindo também crescer através dessa oportunidade que hoje as seguradoras tradicionais não estão conseguindo ofertar uma jornada de compra tão adequada. Então, realmente são players bastante importantes e que estão amadurecendo, né?
Perfeito, perfeito. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pela explicação. Realmente é incrível, porque elas estão acrescentando novas tecnologias, novos produtos, novos paradigmas para o setor de seguros, e ao mesmo tempo buscando aí consumidores, novos consumidores que não estão acostumados a acessar o setor de seguros. Essa questão do potencial de mercado, inclusive é um tema que eu gostaria de levar para o nosso próximo painel, que é o painel de considerações finais. Em considerações finais, é uma velha dor, assim, uma dor que o setor de seguros brasileiro tem ao longo dos últimos anos, que é justamente um mercado que tem grande potencial de expansão, porque você tem um setor de seguros que, comparado com outros países, ele é um setor pequeno. Obviamente, ele tem uma participação relevante no PIB e no setor financeiro nacional, mas ele poderia ser maior se você for olhar para o comparativo com outros países. Por exemplo, o Brasil, ele tem a 6ª maior população do mundo, mas ele é o 18º maior mercado de seguros do mundo. Ou seja, ele poderia estar numa posição muito maior, ter um mercado muito maior do que ele realmente tem. Se você for analisar a captação de seguros per capita, existem outros países da América Latina que ganham da gente, Argentina e Uruguai. E é uma coisa assim que levanta questões para a gente. Poxa vida, o Brasil, que é a maior economia da América Latina, não tem o mercado de seguros maior do continente, da região. Então, isso é uma questão interessante, inclusive porque o Brasil é um país que, sabemos nós, é um país de muitas incertezas, e o seguro, justamente, é um produto que visa diminuir essas incertezas. Então, o ponto que eu gostaria de levantar dessa consideração final é o eventual potencial de mercado que tem o setor de seguros para crescer no Brasil e atingir aí, eventualmente, uma posição melhor aí no comparativo mundial. O Brasil tem alguns pontos que provavelmente devem fortalecer o setor de seguros. Um deles é a questão demográfica, há um envelhecimento da população, provavelmente com essa mudança demográfica deve aumentar a demanda de seguros, seja de seguro saúde, previdência, mas também até alguns outros seguros no raciocínio que o Gustavo levantou. Existe a reforma da Previdência, que foi muito recente, que há um potencial dessa medida elevar aí as contratações de planos de previdência. Então, há um espaço aí bastante interessante para o crescimento do setor. Quem sabe aí as fintechs, as insurtechs não ajude aí a levar aí os produtos de seguro a um número maior de clientes no país. Então, como consideração final, eu gostaria de perguntar para o Gustavo, Gustavo, quais considerações finais que você faz, antes da gente passar para as perguntas e respostas do público, e como você vê o futuro do setor de seguros no Brasil? Legal. Não, Adriano, eu acho que assim, você explorou bem essa questão do potencial, né, do mercado brasileiro. E parte da minha resposta ela vai estar atrelada a isso. Eu acho que o futuro do mercado de seguros no Brasil ele é muito promissor. Primeiro, por essa questão puramente de penetração do produto na população, né? Hoje, realmente, o último dado da SUSEP é que a participação do mercado de seguros no PIB é de 4%, né? Isso sem a gente considerar o mercado de saúde. Se a gente olha na América do Norte, estou falando Canadá, Estados Unidos, esse número bate 11%. Na Europa, 7%. Isso que é uma média, porque se você pegar na Inglaterra, que é um mercado bem tradicional de seguros, o volume é muito maior. Então, realmente, é um mercado que a gente ainda tem muito a expandir. Tem um dado que sempre me chama a atenção, né? Hoje, só 15,8% das residências no Brasil são seguradas. Então, se a gente considera que existe um potencial aí de 60 milhões de residências a serem seguradas de acordo com o Sindiceg, a frota segurada no Brasil, se você for considerar só os veículos que são seguráveis e que são até 10 anos, normalmente seguradora não, é difícil ela segurar
seguro com automóvel com mais de 10 anos. Se você olhar só a frota até 10 anos, a gente só tem 30% da frota segurada, ou seja, eu ainda tenho 70% do mercado para conseguir. Então, é um mercado que tem muito potencial, como você bem colocou. A gente ainda percebe que falta muito essa questão da cultura do seguro, né? Então, isso é algo que a gente ainda vai ver que vai desenvolver cada vez mais. O seguro, ele ainda tem um pouco essa característica de ser um produto difícil de comprar. Alguns estudos demonstram que realmente as pessoas elas ainda precisam de muito apoio na hora de comprar o seguro, e aí isso vai reforçar cada vez mais ainda, né, a figura do corretor como um elemento muito importante para explicar. Mas o que a gente vê como futuro é que é o seguinte: exatamente os novos players, as insurtechs, os próprios corretores, as seguradoras estão trabalhando para melhorar esses pontos. Então, eu acho que, assim, se eu for falar de futuro, né, o que a gente pode prever daqui para frente? E, logicamente, que eu também vou falar sempre num contexto de Open Insurance, como a gente está falando agora. Com certeza, a gente vai ter, num futuro próximo, novos produtos e serviços, isso tanto como consequência de Open Insurance, CIS, né, essas sociedades iniciadoras, as próprias insurtechs que estão jogando muito produto, lançando muito produto no mercado, e isso tudo com esse suporte regulatório que a SUSEP está dando. A gente vai ver, como você mesmo comentou, né? Provavelmente uma penetração maior do produto no mercado, e eu acho que aí o Open Finance também vai jogar um papel muito importante quando as empresas começarem, principalmente as financeiras, né? Elas começarem a perceber que boa parte da sua carteira hoje não está segurada e que elas vão poder fazer uma oferta de seguro. O futuro também prevê aí novos players entrando. Eu acho que não só a CIS, que já é um player que já está previsto, mas aí a gente já olhando lá para fora, quem que a gente vê entrando, né? As chamadas Big Techs, né? Quem são essas Big Techs? Só para nomear algumas, né? Normalmente a gente acaba falando de Google, Facebook, a própria Amazon, a Apple, entrando no mercado de seguros e ofertando ali produtos novos e novos serviços. Então, é algo que a gente também pode esperar, porque lá fora elas já estão fazendo uns movimentos interessantes. Também podemos falar no futuro aí de mais personalização de oferta, né, conforme as empresas amadureçam um pouco essa questão do trabalho, esse amadurecimento do analytics, da capacidade de trabalhar com dado, e uma tecnologia que a gente não falou muito aqui, mas que tende também a vir com força, que é as tecnologias de telemetria, né, que vão permitir, por exemplo, um pay-as-you-drive, um pay-as-you-live, que é uma tendência também que a gente começa... são tecnologias, quando eu falo de pay-as-you-drive, nem é algo novo. Quem já conhece o mercado sabe que são tecnologias que já se fala há muito tempo, mas que elas demoraram para virar realidade, né? Mas o que a gente percebe agora é que elas estão amadurecendo. E só para concluir, colocar mais 3 pontos aqui, eu acho que a gente pode prever também um movimento da seguradora assumindo um papel, deixando de ser uma pagadora de sinistro e se tornando um ente que ajuda o cliente a prevenir. Eu acho que esse é um papel bem interessante, porque é uma mudança bem conceitual do mercado de seguros, onde você tem esse novo papel da seguradora tentando mais prevenir o risco do que efetivamente só pagando, tá? E aí os 2 pontos finais. Eu acho que, como eu já comentei, evolução do canal corretor é algo que a gente vai ver, é o que na Capgemini a gente chama de digintermediação, né? É o canal evoluindo, se tornando muito mais próximo do seu cliente. E eu vou falar aqui, eu acho que o último, talvez o outro grande ponto que vale citar é a questão das seguradoras trabalhando em ambientes muito mais integrados, em ambientes de ecossistema, onde ou elas vão estar muitas vezes embutindo o seu produto dentro de um ecossistema maior. Então, por exemplo, alguém vai comprar o carro e por acaso leva um seguro junto. Quem está trabalhando muito forte isso é a Tesla nos Estados Unidos. Ela vende o carro e vende um seguro junto.
ou é o contrário, né? Ou é a seguradora tendo o seu ecossistema e vendendo serviços para o cliente que agregam valor. Eu acho que o futuro é um futuro muito promissor, com diversas inovações, muita eficiência operacional das seguradoras, atendimentos por voz, inteligência artificial, machine learning. Eu acho que realmente o mercado de seguros é um mercado bem interessante. Fantástico, Gustavo. Muito obrigado. Eu vou passar agora para o nosso próximo painel, que é o nosso painel de perguntas e respostas do público. Nós temos uma primeira pergunta que a gente recebeu, você até comentou um pouquinho dela, e a pergunta é sobre um canal que a gente chama de canal de varejo, né, que é justamente como é que você vê, Gustavo, os impactos aí sobre o canal corretor, o canal dos corretores de imóveis, os impactos aí eventuais presentes e futuros nesse canal. Assim, ó, eu acabei comentando um pouquinho realmente, porque esse é um momento que com o Open Insurance o canal corretor ele está muito sensível, né? Até porque a CIS, que é o elemento, esse novo entrante, ele inevitavelmente ele vai concorrer com o corretor, porque assim como hoje o corretor é o intermediário entre a seguradora e o cliente, é o papel da CIS. Inclusive nas próprias minutas, nas circulares da SUSEP, está claro que a CIS pode, ela vai ser um representante do cliente, que no final das contas é o que é o corretor também. O que a gente vê é que o corretor ele vai ter que trabalhar muito uma questão que a gente chama lá na Capgemini de digintermediação, né? O corretor ele vai precisar ter aporte de tecnologia e para isso a gente vê que ele vai ter que estar muito próximo da seguradora, vai ter que ser uma relação muito de ganha-ganha para a seguradora ajudar o corretor com tecnologia e o corretor poder usar essa tecnologia a favor dele. Para quê? Não só para ele conseguir atender melhor o cliente, então, por exemplo, vou citar aqui, colocar um chatbot com inteligência ali artificial para quando o cliente entrar em contato com o corretor, sei lá, às 11 da noite, ter alguém para atender, ainda que seja um robô. Mas isso traz uma conveniência para o cliente muito grande. Além disso, a gente fala muito da questão do assessoramento, né? O corretor ele é um ótimo assessor, os estudos mostram que isso é o que diferencia o corretor de qualquer outro canal digital, mas o corretor ainda hoje ele tem muita dificuldade de transformar um lead de venda numa venda, ou seja, uma oportunidade numa venda. E por que isso? Porque ele não consegue saber o momento de vida do cliente. A pessoa acabou de ter um filho, vai lá, tenta fazer uma oferta de um seguro de vida, a pessoa está mais tocada naquele momento, tenta vender um produto de previdência. O corretor não tem essa informação, mas ele precisa ter. E quem vai ajudá-lo com isso é a seguradora. Então, é um canal que vai ter que se transformar, inevitavelmente, e a gente vê que esse caminho da digintermediação, né, que é o aporte de tecnologia, exatamente o que vai evitar a desintermediação, que acho que é o que torna o canal mais sensível, tá? Ok, desculpa. Ok, Gustavo, Tá. perfeito. Voltei. Tem uma pergunta relacionada a isso, que ele fala, você respondeu em parte a ela, com a entrada do Open Insurance, a TPP substituiria o corretor de seguros ou figuraria mais como um suporte às seguradoras? É que a TPP, no caso, no Open Banking inglês, né? No Brasil ela vai chamar CIS, ela não substitui, mas ela vai ter um papel, ela vai ser uma concorrência. O fato é que corretor, ele é um elemento, ele é um ser altamente adaptável, né? Então, como qualquer ser humano. Então, assim, o que a gente vê, o que a gente acredita como Capgemini, o corretor vai se adaptar. Se a gente for pegar um caso, né? Por exemplo, o Open Insurance, quando a gente fala de Open Insurance, você está tratando de dados que estão dentro do mercado. Pô, mas quem não está no mercado? É o corretor que consegue trazer esse cara para dentro. O problema é que na hora que o cliente for renovar, a TPP ou a CIS,
ela vai fornecer para o cliente uma facilidade de comparação via um app muito mais fácil. É muito mais fácil para o cliente olhar ali, a TPP ela vai poder pegar dado de várias seguradoras, trazer, inclusive com o próprio dado do cliente da seguradora que ele está hoje. Então, em termos de renovação, realmente a vida vai ser mais difícil. Agora, a gente costuma falar muito de produtos mais massificados, né? Tem que lembrar que o seguro não é, o mercado de seguro não é automóvel e nem só vida, ainda que eles sejam importantes. A gente tem grandes riscos, a gente tem outros produtos muito mais complexos que aí sim o corretor, ele nada de braçada e o corretor ele tem que ser isso mesmo, mais consultivo e a tecnologia tem que ser a favor dele, tá? Então, respondendo objetivamente, a TPP, ela é sim um elemento concorrente, mas não vai substituir, com certeza não. Perfeito, Gustavo. Obrigado. Nós estamos recebendo bastante perguntas. Eu vou fazer o seguinte, o tempo está ficando curto. As perguntas, para mim, eu vou responder por e-mail. E eu vou tentar privilegiar do Gustavo agora. Tudo bem? Eu vou fazer mais uma, Gustavo, para você, que ele está perguntando qual é o ponto mais crucial para uma abordagem de inteligência competitiva dentro do segmento de seguros. É ampla essa pergunta. É ampla, mas não deixa de ser interessante pelo que a gente está falando, né? Realmente trabalhar a questão da inteligência competitiva, ele vai ser cada vez mais complexo, porque o mercado está extremamente dinâmico, né? O que a gente tem realmente proposto para as empresas é estabelecerem dentro das suas áreas de estratégia ou buscarem parceiros que consigam ajudá-las em relação a isso, a criar observatórios de mercado. Tá? E isso vai ser bastante importante, porque a partir do momento que você tem observatórios de mercado que estão olhando o mercado como um todo, vendo as movimentações, vendo, por exemplo, qual é a CIS nova que está surgindo e o que ela está ofertando, o que o meu concorrente está trabalhando como produto. Porque, assim, eu acho que o Open Insurance ele vai externalizar uma coisa importante. Quem não for competitivo em determinado ramo vai ter que sair e vai ter que deixar o segmento para quem é mais competitivo em termos de preço. A comparação de preço vai ser muito mais fácil. Essa é uma das grandes tendências. É lógico que também tudo isso que eu estou falando depende do cliente querer dividir o dado dele no Open Insurance, né? Mas partindo que isso é uma questão de amadurecimento, e eu gosto muito da frase, quando a gente fala de Open Insurance, que a gente superestima o Open Insurance no curto prazo e subestima no longo. A gente tem que lembrar que o Open Insurance é uma ação de longo prazo. Mas o fato é que vai ser o seguinte, a gente vai ter um processo de comparação muito maior, a gente vai ter um mercado muito mais dinâmico e a inteligência competitiva ela vai ter que usar isso, ela vai ter que usar observatórios de mercado para analisar. Aí vem muito também a questão que eu falei aqui, de pegar todos esses dados, ter uma boa estrutura de analytics para comparar e para ajudar a seguradora a estabelecer a sua estratégia de ataque e de defesa. O Open Insurance basicamente vai ser isso. Eu tenho uma base de clientes hoje que eu tenho que defender, eu tenho que evitar o churn, porque o meu cliente vai ser abordado. E o melhor, eu vou saber quando ele vai ser abordado, porque eu vou liberar o dado, então eu sei quando ele vai ser abordado. Então eu tenho que trabalhar isso muito bem para segurar esse cara, evitar o churn dele, né? Evitar essa saída dele, essa rotatividade. E ao mesmo tempo, seguradora, eu vou ter que trabalhar muito o approach para o mercado para o cliente que não está comigo. E aí o corretor é um grande parceiro dela, para trazer esse cliente para dentro e fazer uma oferta melhor, uma oferta com preço melhor. E aí estamos falando aqui de... bom, mas falando de inteligência competitiva é isso, tá? Eu acho que a palavra-chave aqui é dado que tem que ser transformado em informação e conhecimento, né? Algo que vocês trabalham muito bem, que é exatamente pegar dados e transformar em relatórios, então isso é muito importante. E basicamente o que a gente fala, né? Tenham uma estrutura de observatório de mercado ou busquem parceiros que ofereçam esse tipo de oferta. Tá? Perfeito, Gustavo, muito obrigado. A gente está um pouco acima do tempo, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja um pouco mais rápida. É uma pergunta bem específica.
Ele pergunta sobre as tendências em meios de pagamento para seguros no Brasil. Como é que você vê essas tendências de meio de pagamento? Não, sobre meio de pagamento, eu acho que o mercado de seguros ele não diverge muito em relação aos outros segmentos, né? Aos outros mercados. Eu acho que quem traciona a mudança do mercado de pagamento é muito mais o Open Banking. Então, assim, o que a gente percebe agora no mercado de seguros. É lógico que a gente fala muito no mercado de seguros que ainda tem que emitir o boleto para o cliente pagar, né? Então, isso, logicamente, você tem que mudar. Então, cada vez mais a gente vai ver a seguradora utilizando o Pix para pagamento. Daqui a pouco, com o Open Banking, a gente vai ter novos entrantes fazendo outros meios de pagamento e tornando o processo de pagamento com uma fricção muito menor. Então, isso a gente vai ver realmente nas seguradoras, mas não é algo que nasce da seguradora. Na verdade, a seguradora adotando meios de pagamento que o mercado vai disponibilizar. E eu acho que cada vez mais, quando a gente fala disso, de plataformas abertas, né, de integrações via APIs, isso tudo facilita muito essa questão dessa incorporação desses meios de pagamentos novos. Tá? Eu acho que eu respondi a pergunta. Com certeza, ela é bastante específica essa. Gustavo, eu agradeço muito. A gente está no limite de tempo. Gostaria de agradecer você por ter comparecido aqui, por ter nos prestigiado aí com essa enorme experiência que você tem no setor de seguros. Agradecer a Capgemini por ter te liberado para vir aqui participar desse webinar e a todos os que prestigiaram aqui esse nosso evento que estão nos assistindo até agora. Muito obrigado. Para mais informações, se vocês querem saber mais informações do setor de seguros, por favor, visitem os nossos relatórios, confiram os nossos relatórios, nós vamos enviar em breve um deles para vocês, que é justamente o de setores seguros em português. Nós temos vários outros aí para o que vocês desejarem cobrir da economia brasileira e internacional. Acompanhe-nos em nossas plataformas, nas nossas redes sociais, nos nossos sites, no LinkedIn, nós temos bastante material aí informativo. Muito obrigado a todos, um excelente final de tarde a vocês e até a próxima. Legal, obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos também que nos visualizaram e mandaram perguntas. Tá? Fiquem à vontade aí também para me contatarem via rede social. Perfeito, obrigado, Gustavo. Eu vou encerrar. Obrigado. Até a todos, uma ótima tarde a todos.